Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. O assunto de hoje vai ser um assunto até que já foi bastante comentado, tem algum material aí na internet, um assunto relativamente antigo, né? A primeira vez que eu tive contato com esse assunto foi ainda como rubista, né? Então é sobre fontes sem transformador. Ok? Quais são os tipos mais conhecidos e quais são as suas aplicações, e vamos fazer também um pequeno projeto mostrando como calcular uma fonte sem transformador. Ok? Então vamos lá. Bom, as fontes sem transformador também foram conhecidas aqui no Brasil como fontes chamada FAST, né? Abreviando, né? Fonte de alimentação sem transformador, né? Chamava-se de fonte FAST. Ok? Elas têm algumas características, né? Obviamente a principal já está no nome, é uma fonte de alimentação que não possui o transformador em si. Com isso, ela é uma fonte normalmente mais leve, né? É uma fonte muito mais leve do que uma fonte equivalente com transformador. Ela é uma fonte que ela tem uma certa limitação com relação à corrente, então ela é uma fonte de baixa corrente. Não é conveniente fazer uma fonte faixa de alta corrente, porque isso vai implicar em utilização de alguns componentes específicos que vai acabar por descaracterizar as principais vantagens da fonte fast, né? Então, baixa corrente. O que a gente entende por baixa corrente? Seria alguma coisa até 100 mA. Normalmente, fontes até 100 mA, ok? E ela tem a questão de isolamento, né? Como ela não tem um transformador, ela não fica galvanicamente isolada da rede elétrica, né? Isso quer dizer que é uma fonte que precisa ser colocada numa caixa isolada, de material isolante, não deve ter contato direto com os componentes nem com os circuitos da fonte fast. Ela tem que ser perfeitamente isolada para evitar a questão do risco do choque elétrico, né? Essa é uma característica importante, né, de risco quanto ao uso da fonte fast. Mas fora isso, dependendo da aplicação, ela pode ser interessante por ter um custo menor, ser prática de montar componentes bem simples e funcionando muito bem para correntes baixas, né, até 100 mA. Por exemplo, pequenos carregadores, pequenas fontes de circuitos de pequeno porte. Para tudo isso ela pode ser construída e ela tem um resultado bastante interessante, ok? Então vamos lá, como é que funciona, qual é a teoria de funcionamento da fonte fast? Basicamente ela funciona com base num divisor de tensão. Nós sabemos que os divisores de tensão, os mais comuns, são os resistivos, né? Então, resistivos. Eu posso fazer uma fonte fast com um divisor resistivo. Ela vai ter aqui a sua alimentação, vai ter um resistor aqui limitando a corrente, fazendo a divisão de tensão, né? E aqui um resistor de carga. Aqui é a minha carga L e aqui é o meu resistor R. R e L aqui fazem carga L, vou botar aqui load, né, para não confundir com o indutor, né? É a carga. Eles fazem aqui um divisor de tensão, mas ele é extremamente dependente da resistência da carga, que precisa ser fixa, né? Do contrário, você não tem como calcular a corrente aqui nesse circuito divisor de tensão, e com isso você não vai calcular a queda que precisa ter aqui em cima de R, né? Vamos que eu tenha 127 volts aqui e eu precise ter, por exemplo, 12 volts aqui na saída. Então a diferença dessas duas tensões precisa ser a queda em cima de R, né? Que seria aqui 115 volts, né? 115 volts. Eu precisaria ter 115 volts aqui em cima de R. E para eu calcular essa queda, para calcular o valor do resistor, eu preciso saber, obviamente, a minha carga. Dá para fazer? Dá. Qual é o problema de você usar o divisor resistivo? Veja que eu estou trabalhando com uma tensão relativamente alta, né? 127 volts. Isso significa que mesmo que a corrente seja baixa, a potência dissipada na queda de tensão aqui vai ser alta. Olha, uma queda de 115 volts, né? Por exemplo, qualquer
100 mA vai fazer com que eu dissipe aqui mais de 11 watts. Né? Precisa ser um resistor grande e eu vou perder essa energia aqui sob a forma de calor, o que não é interessante, né? Vai ter aquecimento, precisa ter um resistor parrudo aqui, além de ser dependente da carga. Ok? Então qual seria a saída mais interessante? Era fazer um divisor capacitivo, tá? Um divisor de tensão capacitivo. Isso muda de figura completamente aqui a nossa fonte sem transformador, né? Bom, o divisor capacitivo ele vai ter uma característica muito interessante, né? No lugar do resistor eu vou colocar um capacitor e aqui a carga, né? Normalmente. A questão aqui é a seguinte: eu vou usar a característica de reatância capacitiva do capacitor, que basicamente seria como se fosse uma resistência que varia em função da frequência. Como na rede elétrica eu tenho uma frequência extremamente estável, que é a frequência de 60 Hz, eu posso calcular qual a reatância capacitiva em ohms desse capacitor dentro desse circuito divisor de tensão, de modo que ele vai ter uma influência como se fosse um resistor, com a simples vantagem de não ter perda de potência, não ter dissipação. Aliás, a perda de potência existe, mas ela é insignificante. Ela existe porque o capacitor não é ideal, né? O capacitor vai ter um elemento resistivo dele, interno, que vai esquentar um pouco, vai ter essa perda, só que nada se compara à perda direta de um elemento puramente resistivo, como o próprio resistor. O capacitor vai usar a sua reatância, de modo que ele, em tese, assim, teoricamente, não vai ter nenhuma perda de potência. Então vai ser muito mais eficiente essa fonte. Ok? Então aqui eu vou ter minha carga, aqui o capacitor, e vou poder calcular, vou mostrar para vocês como calcula o capacitor em função das tensões da minha fonte e em função da corrente máxima que vai ser trabalhada. Bom, o capacitor, esse valor de capacitor ele vai variar com a corrente, diretamente proporcional à corrente, né? Quanto maior a corrente, maior o valor do capacitor. Ok? E isso é relevante para você não ter um capacitor muito grande ali também, fazendo o trabalho do divisor de tensão. Ok? Depois dessa etapa, nós vamos botar uma etapa de regulação aqui com o Zener e teremos a nossa fonte própria. Pronta. Vou mostrar como ficaria então o desenho final e uma montagem desse teste de fonte de alimentação sem transformador usando o método de divisor de tensão capacitivo. Vamos lá. Bom, pelo circuito de divisão de resistiva tradicional, vamos que eu queira fazer uma fonte que tenha alimentação de 5 volts, né? Uma fonte tipo USB, né? Uma alimentação de 5 volts. E eu tenho esse meu resistor R aqui é a carga. E que a corrente seja 50 mA. Ok? 50 mA. 50 mA, para facilitar nossos cálculos aqui, é 0,05 ampere. Ok? Calculando esse circuito aqui para saber qual seria o valor de R, aqui no caso R sendo R a minha carga, vou botar aqui a RL. O RL, pela lei de Ohm, ele seria igual à tensão de alimentação 5 sobre a corrente 0,05, ok? E isso vai dar 100 o que? Ohms, né? 100 ohms. Essa é a minha resistência da carga. Eu preciso calcular isso para inserir esse valor na próxima fórmula, ok? Mas eu vou fazer um divisor capacitivo. Ele vai ter um capacitor que é o meu principal componente que vai fazer a redução da tensão da rede elétrica, ok? Então vai ser o capacitor C e esse resistor RL é o resistor da carga, ok? Vamos supor que a minha rede seja de 127 volts. Então eu vou calcular a impedância considerando aqui a impedância total, considerando uma corrente de 50 mA, 0,05 ampere. Então a impedância vai ser 127, que é a tensão, dividido
pela corrente, 0,05. Assim como eu fiz aqui, né? Mas agora eu vou calcular ela total. Isso vai dar, eu calculei aqui ao lado, 2.540 ohms de impedância total para a corrente de 0,05. Ok? De posse disso, a gente calcula a reatância capacitiva, né? Quanto eu vou precisar de reatância para que ele tenha 5 volts em cima da minha carga. Então a reatância capacitiva, XC, vai ser igual a raiz quadrada da impedância total ao quadrado, ou seja, 2.540 ao quadrado, menos a minha carga, a minha resistência de carga, a impedância de carga ao quadrado, 100 ao quadrado. Fazendo esses quadrados aqui e tirando a raiz, eu vou ter uma reatância capacitiva de 2.538 ohms. De qualquer forma, esse é o valor que a gente vai trabalhar. XC igual a 2.538. Para que eu preciso do XC? É para usar na fórmula da reatância capacitiva e descobrir quantos farads, né, qual a capacitância que eu vou precisar para o meu capacitor. Okay? Por isso eu preciso chegar nesse valor aqui da reatância. Okay? Então vamos calcular, vou calcular aqui ao lado, qual seria a capacitância. Pela fórmula da reatância, a capacitância vai ser igual a 1 sobre 2π vezes frequência vezes reatância capacitiva. Ok? Bom, nós já temos reatância capacitiva, frequência é 60 Hz, 2π é uma constante. Então vai ser capacitância igual a 1 sobre 2π seria 6,28, né, aproximadamente, vezes 60 Hz vezes 2.538. Faz a conta primeiro embaixo, depois inverte o valor e aí nós chegamos a capacitância igual a 1 vezes 10 a menos 6, o que dá 1 microfarad. Esse é o valor do meu capacitor para essa fonte, 1 microfarad, ok? Ficou aqui bem visível. Quanto ao isolamento, se você trabalhar com 127, é melhor sempre usar o dobro dessa tensão para o isolamento do capacitor. Então com 127, use pelo menos um de 250 volts para evitar problemas, tá? E se for a rede de 220, use no mínimo de 400 volts. Tá? Obviamente, se você usar para 220, você tem que recalcular aqui as tensões, né? Colocar 220 aqui na fórmula, né? Para poder chegar a um valor diferente aqui de resistência e, por consequência, de reatância e assim e do capacitor também vai alterar. Mas independente do valor do capacitor, o isolamento tem que ser pelo menos ou bem próximo do dobro do valor de entrada, ok? Eu vou usar aqui um de 400 porque eu não tenho um de 250, tá? Mas poderia usar o 250 que seria um tamanho menor, né? A fonte ficaria mais compacta, ok, pessoal? Uma coisa relevante aqui é que eu estou usando por uma carga calculada de 50 mA, né? Ela vai poder variar um pouco em torno disso. Se você pedir uma carga menor, vamos que você precise de menos, em torno de 25, metade, 25 mA ou 20 mA, esse capacitor vai cair proporcionalmente. Então, 20 mA ele ia cair para uns 470 nano, por exemplo, que é um valor comercial. Você pedindo uma corrente menor, você diminui proporcionalmente o tamanho do capacitor, né, e a sua capacitância, né? Não esquecendo, como eu já falei, que o isolamento tem que ser mantido com essa faixa de segurança, ok? Agora eu vou apresentar o circuito para vocês, como é o desenho do circuito final e a montagem em si, algumas medições num circuito prático, ok? Vamos lá. Bom, pessoal, esse daqui é o diagrama base para construir a fonte sem transformador. Existem algumas variações desse mesmo circuito, vocês podem encontrar por aí uma série de diferenças. Muitas vezes, quando a rede é 220, é colocado mais um resistor aqui nessa linha, geralmente um resistor de 100 ohms por 1 watt, para facilitar aqui o controle da tensão, para evitar às vezes um capacitor muito grande. Então você aumenta aqui
essa redução do divisor de tensão, colocando aqui mais um resistor, mas esse 127 geralmente a gente não coloca. Eu fiz um regulador aqui com Zener, muitas vezes pode ser feito um regulador à base de outros circuitos, ok? Mas vamos voltar aqui para o nosso mais simples. Aqui a gente tem, logo na entrada, um fusível, até porque a fonte não é isolada. Você vê que não tem nenhum transformador. Se esse capacitor aqui entrar em curto, o risco é elevado, ok? Então, com isso, o risco de choques, o risco de estourar todo o circuito aqui para frente, etc., né? E destruir também o seu equipamento lá na outra ponta. Então, por isso, um fusível aqui seria prudente. Esse fusível aqui, ele pode ser, por exemplo, de 500 mA, tá? Ou menos, tá? Esse aqui seria um valor máximo, aqui em torno de 500 mA. Eu não cheguei a calcular as correntes aqui na entrada, mas certamente é bastante razoável para um possível curto aqui. Um fusível de 500 mA ele abriria no caso de problemas. Eu tenho também um resistor aqui em paralelo com o capacitor. Esse é um resistor de valor muito elevado, então a dissipação nele é pequena, da ordem de 1 mega. 1 mega por pelo menos 1 watt. Esse é o chamado resistor de bleeding, ou seja, é o resistor que vai descarregar o capacitor quando a fonte não estiver em uso. Vai facilitar uma descarga um pouco mais rápida para evitar problemas também dele ficar carregado após o uso. Então ele vai, obviamente, dissipar ali a energia do capacitor através desse resistor. Mas ele quase não influencia aqui no nosso cálculo e na nossa rede de divisor de tensão. Porque justamente por conta do valor alto dele, o valor de 1 mega. Okay? Logo em seguida, ele vem para uma ponte retificadora. Você pode usar 4 diodos do tipo um N4007, naquela típica configuração de ponte retificadora. Ou pegar uma ponte retificadora dessas de 1 ampere, dessas redondinhas, que foi a que eu usei aqui. Ok? Colocar as entradas alternadas nela e a entrada, a saída, o positivo e o negativo na continuidade do circuito. Na sequência a gente bota um capacitor de filtro, é um capacitor eletrolítico. Eu recomendaria aqui 470 microfarads, ok? E como a tensão aqui é ainda elevada, por segurança, eu recomendaria colocar um de 150 volts, ok? Depois um resistor para limitar aqui a corrente por diodo Zener, meu regulador. Esse resistor seria um resistor de 470 ohms por 1 watt, ok? E o meu diodo Zener, meu DZ, é um Zener para 5 volts, para 9 volts, para 12 volts, depende do cálculo que você fez aqui, por 1 watt. Se você quer uma tensão de 12 volts, quer uma de 9 ou uma de 5, é só trocar lá o cálculo da reatância capacitiva para poder calcular direitinho o capacitor, o valor do capacitor, e aí você usa o Zener correto aqui, ok? O valor de R2 também pode influenciar um pouquinho, mas ele não é muito crítico aqui no circuito, ok? Mas é recomendável que você utilize um diodo Zener de 1 watt para evitar problemas, ok? Bom pessoal, esse aqui é o circuito montado só em protoboard aqui para a gente fazer o teste. Eu fiz aqui um circuito para 12 volts, ok? Então o que eu fiz? Coloquei um diodo Zener de 12 volts e calculei o capacitor que eu tinha disponível para 12 volts, ok? Mas como eu falei, pode ser feito para 5, para 9, o cálculo que nós fizemos foi para 5. É só alterar as tensões lá e refazer o cálculo do capacitor, que é o ponto mais importante aqui com relação ao cálculo. Apenas para mostrar aqui o reaproveitamento de componentes, tanto esse capacitor aqui, que é o capacitor que vai fazer o meu divisor de tensão, e esse capacitor aqui, que é o eletrolítico lá da saída, foram retirados daquele televisor Panasonic que eu desmontei no vídeo passado com aproveitamento de partes, ok? Então esses dois foram aproveitados de lá, e esse resistor aqui de 1 watt que faz aqui o bleeding, aqui, esse aqui é o meu bleeding aqui, também foi retirado do televisor, ok? Então repare que a gente consegue realmente aproveitar as peças em circuitos. Eu poderia utilizar essas duas peças. Capacitor aqui eu testei tanto a capacitância
quanto o ESR dele estavam muito bons. Para fazer essa fonte aqui foi perfeito. Coloquei aqui o fusível, ok? Fazendo a proteção, uma chave liga e desliga. Nós temos aqui a ponte retificadora, eu usei uma ponte pronta de 1 A, ok? O diodo, o Zener, como eu falei, o resistor que faz aqui a limitação de corrente para o resistor. E basicamente eu estou ligando o AC aqui. Eu vou fazer primeiro, vou ligar, fazer a medida em AC para a gente ver que ele está alimentado. Depois a gente vai medir em alguns outros pontos aqui para ver o funcionamento da fonte. Ok, pessoal? Então vamos lá. Vou conectar aqui. Ligar a fonte está ligada. O multímetro está na escala de AC. Nós vamos medir aqui diretamente o AC dele, da entrada, né? Então eu estou com 124 volts e meio, ok? 124 volts e meio na entrada, ok? Botamos agora a escala em volts DC e vamos fazer uma medida direto na saída para ver quanto é que ele tem. Se ele está com os 12 volts lá. Eu já coloquei aqui, ó, a saída. Esse aqui é o comum e esse aqui está bem em cima do catodo do Zener, ok? 12.19, né? 12 volts, ok? Vamos ligar alguma carga aqui para a gente poder confirmar. Mas já está regulando para 12 volts. Bom, pessoal, o que eu fiz agora foi botar um resistor aqui para simular uma carga em torno de 20 mA, ok? Com essa carga a gente vai medir aqui em cima do resistor a saída. Tá lá com 12.14, né? Agora deu uma regulação melhor aí com a carga, ok? O que significa que ela já está funcionando com a devida carga. Então, pessoal, isso que eu queria mostrar aqui com relação à fonte de alimentação sem transformador. Cuidado ao fazer a construção, justamente porque ela não tem o isolamento galvânico do transformador, que é um dos pontos mais importantes aí nas fontes lineares tradicionais, ok? Atenção ao calcular o valor do capacitor conforme a reatância capacitiva. Muito importante saber a carga, ok? Para poder adequadamente calcular. Lembrando que precisando de cargas maiores, né, de maior consumo, por exemplo 50 mA e até 100 mA, que seria mais ou menos o limite teórico para uma fonte dessa, para que ela não tenha componentes muito avantajados, né, você precisa recalcular todo o circuito da fonte, especialmente o valor do capacitor, tomar cuidado com as potências de dissipação no diodo Zener, no resistor limitador aqui, no resistor de bleeding, que é em torno de 1 mega, né? E a ponte retificadora vai trabalhar com folga, que é uma ponte de 1 A, ok? Ou diodos para 1 A, como os da linha 1N40. Espero que tenham gostado aí do vídeo sobre fonte de alimentação sem transformador. Se gostaram, clique no like, não deixem de se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Um grande abraço.